Olá! Hoje nós vamos terminar o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, último parágrafo. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazer o que não convém, repleto de toda parte de injustiça, perversidade, avidez, malícia, cheio de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Bom, aqui é uma frase, um versículo, em que Paulo dá uma série de exemplos, do mal. E a gente fica se perguntando, nossa, mas por que ele tem que deixar tão em detalhes assim, né? Talvez a gente precise ouvir de Paulo isso para entender que muitas vezes nós nos perdemos na nossa ingenuidade e não percebemos que sempre que estivermos vibrando no mal ou nos deixando ingenuamente levar, por uma situação que tem a ver com o mal, às vezes pode ser de falar mal de alguém, às vezes pode ser de orgulho, de arrogância, enfim. A gente vai estar nessa dificuldade de sermos justificados, de estarmos em paz com a justiça divina. E aí, a última frase, o último versículo é: apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só a fazem, mas ainda aprovam os que a praticam. Então aqui, Paulo primeiro vai falar da morte, e a morte é um tema bem importante, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque a morte, ela tem o significado também de afastamento de Deus. Isso é a morte pra gente, Claro que, como espíritas, a morte física é simplesmente uma troca, da parte externa do nosso corpo, porque nós temos outros corpos espirituais, a vida continua, nós continuamos, de uma forma muito próxima com aquilo que nós tínhamos a identidade, a personalidade de encarnados. E assim vai, Assim como do plano espiritual para cá também, nós temos um senso de continuidade na nossa evolução espiritual, na forma como o nosso espírito se organiza. Então a questão não é a morte, Fazer o mal não tem a morte física como resultado, não é isso, mas tem a morte de nos sentirmos desligados de Deus, e isso sim vai nos trazer sofrimento. Muitas vezes nós ficamos ali na ilusão, de estar vivenciando o prazer, a distração. Nós vivemos a vida assim distraídos, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter consciência desse afastamento justamente por meio da angústia, da dor. E quanto mais longe a gente foi no mal que a gente fez, aqui pensando nos exemplos que ele dá, maior vai ser o caminho para voltar, Mas sempre há o caminho de volta, porque esse é o caminho da evolução. E aí, um último pedacinho aqui, ele vai dizer: não só a gente se afasta de Deus quando a gente se entrega para o mal, quanto a gente aprova quem está fazendo mal. Muitas vezes a gente faz isso, A gente acha bom as pessoas estarem vibrando na revolta, na raiva, na vingança. A gente assiste filmes que tem a ver com isso, com vingança, com ódio, enfim. Todas as vezes que a gente se entrega para isso, a gente está tomando para a gente a justiça divina, que tem o seu caminho, em que todo mundo é cuidado, todo mundo, mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta, elas também são muito cuidadas pela espiritualidade. A gente tem nos livros espíritas, assim, centenas de exemplos, de pessoas espíritos que foram caindo e vão caindo, claro, um tanto eles precisam aprender com seus próprios erros, Mas eles sempre são resgatados, sempre são buscados, e são resgatados no momento que aceitam, no momento que se abrem. Então, temos muitos exemplos, Podemos, começar com Judas Iscariotes, que fez em nome do orgulho, talvez, de uma pressa, de uma ansiedade pela revolução, fez um mal, entregando Jesus, mas logo depois já foi buscado ali, tanto por Jesus quanto por Maria, mãe de Jesus, enfim. Então nós nunca estamos abandonados no nosso mal.
Às vezes a gente fica com a impressão de abandono porque a gente fica com uma vibração muito baixa, né? E a gente não vê o cuidado que a espiritualidade tem com a gente. Mas como Jesus diz, nenhuma ovelha vai ficar desgarrada. Vai lá buscar cada espírito que caiu. Isso dá uma outra visão para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Todas as pessoas que estão fazendo mal agora, elas vão se levantar. E se a gente puder ajudar, a gente está contribuindo para a obra divina. E é isso. Então, semana que vem a gente entra no capítulo 2 da Carta aos Romanos. Até mais.